A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni. Bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de superação do ser humano. Bom, vou aqui começar falando a definição, né? Em psicologia, a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de superar situações adversas. Quais são essas situações adversas? São crises. Que crises são essas? São 5 tipos. Problemas, são 5 tipos de sofrimento. Problemas financeiros. 1. Doença do corpo ou doença da mente. 2. Problemas de relacionamento. Pode ser no amor, na amizade, na família, no trabalho e outros. É o 3º. O 4º tipo de sofrimento é problema da gente com a gente mesmo. Problemas como dificuldade em administrar raiva. Outras pessoas são pessoas muito inseguras, dificuldade em administrar o medo, inseguranças, medos. E o 5º tipo de sofrimento é perda de pessoas queridas através da morte ou da separação. Esses 5 tipos de desafios acontecendo com a gente gera sofrimento. E acontecendo com alguém que a gente gosta gera sofrimento também. Bom, e a gente vai estar falando justamente disso. Como lidar com esses desafios da vida? O que é uma pessoa resiliente? A pessoa resiliente, ela passa por esses desafios com uma disfunção mínima aí do comportamento. Bom, vamos lá. Resiliente, então, é aquela pessoa que passa por esses desafios e tem uma disfuncionalidade mínima em seu comportamento. O indivíduo submetido a situações de crise, que foram essas faladas agora há pouco, e que sabe vencer sem lesões severas, que a gente chama de rachaduras, é um resiliente. Já aquele que não possui resiliência é chamado homem ou mulher de vidro, que se quebra ao ser submetido a situações de crise. A ideia de resiliência pode ser comparada às modificações de uma bexiga, parcialmente inflada, se comprimida, adquirindo as formas mais diversas e retornando depois ao estado inicial, após você retirar a pressão. Ok? Portanto, uma pessoa resiliente, o que é resiliência? É a capacidade que o indivíduo possui em saber lidar com situações de crise, com problemas, situações difíceis e adversas, sem juízo de sua saúde física e de seu equilíbrio emocional. Quem é resiliente consegue recuperar-se após vencer cada desafio. E quanto mais resiliente é a pessoa, menor será o índice de doenças e maior será o seu desenvolvimento pessoal. Bom, então vamos agora aprender como me tornar uma pessoa resiliente. Gente, resiliência, ao contrário do que muita gente pensa, é uma habilidade. Igual podemos aprender a dirigir, também podemos aprender a ser resilientes. E é isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje. É um assunto bem vasto, é um tema bem vasto. E eu peguei uma partezinha que eu acho o ponto central da resiliência para estar passando para vocês. Mas no decorrer dos outros programas a gente vai trazendo mais dicas, outras partes aí do estudo da resiliência para estar desenvolvendo essa habilidade. Bom, hoje nós vamos começar com 2 características essenciais da pessoa resiliente. Uma, a gente já alguns programas para trás, que é o nome, né? Nós falamos, eu estou passando por um problema com meu marido, um problema no meu trabalho, um problema com meu filho. A pessoa resiliente não fala problema, ela fala desafio. Por quê? Problema, dificuldade, provação, gera uma emoção interna passiva. Um sentimento de impotência. Se você troca a palavra problema, crise, provação, você troca por desafio, desafio já vai gerar uma emoção interna ativa, um sentimento de capacidade. Por quê? Desafio você supera, você vai além. Então, gente, de hoje em diante nós não temos mais problemas, nós temos desafios. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa resiliente, ela não encara os problemas como problemas, e sim como desafios. Tá. Agora vamos para a parte mais importante. Gente, eu quero fazer uma pergunta aqui. Você já se perguntou qual o sentido da vida? O que nós viemos aqui fazer nesse mundo? Se seu filho, sua filha perguntasse, pai, mãe, qual o sentido da vida? O que a gente veio fazer nesse mundo? O que você ia responder?
Gente, essa é a pergunta mais importante que um ser humano pode se fazer. E muitas pessoas passam pela vida sem fazer essa pergunta. Gente, eu já fiz, aqui em Teoflotone, quase 200 palestras, onde nós explicamos sobre essa questão dos valores humanos, do sentido da vida. E sempre, antes de começar a palestra, eu faço essa pergunta. Eu pergunto, quem já se perguntou qual o sentido da vida? Sempre é uma minoria. E é muito importante a gente se perguntar qual o sentido da vida. Se nunca eu me fiz essa pergunta, provavelmente eu estou levando uma vida sem sentido. E é impossível uma pessoa ser resiliente se ela não tiver uma visão profunda do sentido da vida. Uma pessoa forte psicologicamente, uma pessoa capaz de superar desafios, uma pessoa resiliente, só é possível ser resiliente se você tem uma visão profunda do sentido da vida. Pessoas resilientes têm uma visão profunda do sentido da vida. Que visão é essa? Bom, a visão profunda, nós confundimos metas com o sentido da vida. Casar, ter filhos, trabalhar, comprar casa, carro, viajar. Gente, isso são metas. Isso não é o sentido da vida. O sentido da vida é algo mais profundo, mais amplo. E muitas vezes confundimos atingir metas com o sentido da vida. Atingir metas faz parte da vida, mas não é o sentido da vida. Para a psicologia positiva, para a educação em valores humanos, para a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, aí divide aqui. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é que todos nós estamos aqui para executar duas missões. Então, o que é uma visão profunda do sentido da vida? É o que a gente vai estar falando hoje. Uma visão profunda do sentido da vida é entender que o sentido da vida de todos nós é que todos nós estamos aqui para executar não uma, mas duas missões. A missão interna e a missão externa. A missão interna pode ser entendida como desenvolvimento de virtudes, que é o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Gente, o que é espiritualidade? Tem muitos nomes em torno do termo espiritualidade, para educação em valores humanos, para psicologia. Espiritualidade nada mais é do que desenvolver virtudes ou valores humanos. Então, desenvolver espiritualidade nada mais é do que desenvolver bondade, amor, paciência, tolerância, coragem, otimismo, força, resiliência, flexibilidade, independência, autonomia. Tudo isso são virtudes, são forças. Tá? Quanto mais virtude uma pessoa desenvolve, mais forte ela fica. Portanto, como é que uma pessoa resiliente, por que uma pessoa resiliente é uma pessoa forte? Porque a cada desafio que acontece na vida dela, ela vai se transformando num ser humano melhor. Então, desenvolver espiritualidade é cumprir com a missão interna, com o desenvolvimento interno. Então, e qual que seria a missão externa? Gente, a missão externa seria as outras áreas da vida, que é família e os laços de sangue, sogro, sogra também entra nessa área, família. A outra área, né, a terceira área, primeira família, a primeira espiritualidade, a segunda, né, a espiritualidade faz parte da missão interna. Agora a missão externa são 7 áreas, que é a família, os laços de sangue, relacionamento amoroso, marido, esposa, namorada, amigos, trabalho ou estudo, saúde, o lazer e o trabalho voluntário, o trabalho social. Então são essas 7 áreas que vão dar aí a missão externa. E a missão interna é o nosso desenvolvimento interno. Então, a pessoa resiliente, ela parte do princípio que viemos aqui para cumprir essas duas missões, a interna e a externa. Porém, a missão interna para ela é essencial e a externa é importante. O problema é que nós trocamos as bolas. Nós colocamos a missão externa como essencial e a interna como importante, e é o contrário. Bom, eu vou aqui contar uma metáfora que vai explicar, né, bem aí essa questão. Era uma vez um rapaz que ele estava sentado no banco da praça. E aí ele viu lá o casulinho lá do bicho da seda. E ele viu que a borboleta tendo um grande trabalho para poder passar pelo orifício ali do casulo do bicho da seda. Ele quis ajudar, ele foi e cortou o casulo. Só que ele não sabia que aquele esforço que a lagarta faz para passar pelo orifício era um esforço necessário para um líquido que ela tem para as asas, fortalecer as asas e ela conseguir voar. Quando ele cortou o casulo, ele impediu que ela fizesse o esforço necessário. Daí ela ficou aleijada. No final dessa história fala, algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos. Se a vida permitisse que a gente passasse por ela sem enfrentar desafio nenhum, a gente ficaria aleijado. No final da história fala, eu pedi força e Deus me deu dificuldade para me fazer forte.
Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculo para tratar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo, obstáculo para superar, para enfrentar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores a Deus, mas Ele me deu foi oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi, mas eu recebi tudo de que precisava para desenvolver a virtude que me faltava, para me aperfeiçoar como ser humano e cumprir com o sentido da vida. Portanto, gente, o sentido da vida para uma pessoa resiliente é que nós viemos no mundo para aperfeiçoar como ser humano. Como se a gente chegasse aqui uma pedra bruta e a cada desafio a gente vai sendo lapidado, uma faceta da gente vai sendo lapidada. Então, o grande sentido, uma visão profunda da vida é encarar que viemos aqui para aperfeiçoar como ser humano. Temos que sair daqui melhor do que entramos. Uma metáfora que eu gosto muito é da pipoca. Todo pipoca já fez, a gente coloca a panela lá, coloca o milho, dali a pouco arrebenta as pipocas. Porém, no fundo da panela ficam os piruazinhos, já repararam? Vamos comparar a panela quente aos desafios da vida, que é aqueles 5 que a gente falou, que são as situações de crise que o ser humano passa. Problemas financeiros, doença do corpo e da mente, problemas de relacionamento, perda de pessoas queridas através de morte ou separação e dificuldades internas. Então, esses desafios, essas situações de crise, nós podemos entender como a panela. E nós somos milho. Tem milho que passa pela panela e sai pipoca. E tem milho que entra na panela e é o piruá, entra e sai da panela do jeito que entrou. Então, a pessoa resiliente, ela vira pipoca. Ao passar por situações de crise, ela se transforma em alguém melhor. Uma pessoa resiliente, ao passar por desafios, ela se transforma num ser humano melhor. Como? Ela faz o seguinte, toda pessoa resiliente, ela não pergunta, gente, e esse é também o ponto mais importante, uma pessoa resiliente não pergunta por que eu estou passando por esse desafio. Ela pergunta para que eu estou passando por esse desafio. Como ela tem a visão clara, como é claro para ela que viemos no mundo para aperfeiçoar como ser humano, então o que fazer diante dos desafios, dos problemas da vida? Toda pessoa resiliente vai buscar o quê? Crescer com eles. O que é crescer com eles? Desenvolver alguma virtude, aprender algo de positivo que vai me ajudar a ser um ser humano melhor a partir daquilo dali. Isso é virar pipoca. Então, nós não podemos perder a oportunidade de nos transformar. Agora, se eu fico pensando que as crises, que as coisas ruins que acontecem na minha vida, é inveja, é olho gordo, fiz pra mim, era mal. Se eu fico pensando que é isso, eu tô perdendo a oportunidade de virar pipoca e eu vou estar sendo um piruá, eu vou entrar e eu vou passar por elas e continuar do mesmo jeito. Não importa o que acontece comigo, importa como é que eu vou reagir àquilo que fizeram comigo. Isso é o importante. Portanto, procure crescer de o que fazer diante dos desafios. Quais as perguntas, né? Para que eu estou passando por isso? Para que eu me transforme em que pessoa? Para que eu aprenda o quê? Para que eu desenvolva qual virtude? Essas são as 3 perguntas fundamentais que uma pessoa resiliente se faz ao passar por um desafio. E se eu começo a fazer isso na minha vida, eu vou me tornar uma pessoa resiliente. Bom, gente, para terminar, eu vou terminar aqui com uma metáfora muito interessante, ok? Ainda dá tempo. Numa aula de filosofia, o professor, querendo demonstrar um conceito a seus alunos, pegou um vaso de boca larga, colocou dentro dele algumas pedras grandes e perguntou aos alunos: o vaso está cheio? Pelo que vi, o vaso parecia repleto. Então responderam: sim. O professor pegou um balde cheio de pedrinhas miúdas, jogou-as dentro do vaso, as pequenas pedras foram se acomodando nos espaços entre as pedras maiores. Novamente o professor perguntou se o vaso estava cheio. Dessa vez alguns alunos recitaram, mas a maioria respondeu sim. Então o professor pegou uma lata cheia de areia e despejou no vaso. A areia foi preenchendo o espaço que existia entre as pedras grandes e as pequenas. Pela 3ª vez ele perguntou: e agora, o vaso está cheio? A maioria dos alunos hesitou, mas muitos responderam que estava cheio. Para terminar a demonstração, o professor pegou um jarro cheio de água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou a areia e o professor perguntou: quem consegue me dizer qual o objetivo dessa demonstração? Um brilhante aluno respondeu: não importa quanta da vida de alguém esteja cheia, sempre dá para encaixar mais alguma coisa. Não exatamente, respondeu o professor. O ponto é o seguinte: a menos que você coloque em primeiro lugar as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las. Vamos, experimente. O professor entregou um vaso igual ao primeiro aluno e junto às pedras grandes, as pedras pequenas, a areia e a água.
tudo na mesma quantidade, usada na primeira experiência. O aluno começou a fazer a experiência de forma invertida. Primeiro colocou a água, depois a areia, as pedras pequenas e por fim tentou colocar as pedras grandes. Surpresa, ele viu que não caberiam, pois o vaso já estava repleto de coisas menores. Então o professor explicou ao rapaz: as pedras grandes são as coisas realmente essenciais de sua vida, ou seja, o desenvolvimento das suas virtudes, a sua missão interna. Quando você dá prioridade a isso e se mantém aberto para o novo, as demais áreas da vida, que também são importantes e constituem a missão, como a saúde, família, relacionamentos, amigos, lazer, altruísmo social, trabalho, estudo, enfim, seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida se ajustarão por si só. Mas se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, dando importância apenas à missão externa, que é o que a maioria de nós faz, então o que é realmente essencial nunca terá espaço e você jamais será uma pessoa excelente. Ensinamento. Uma boa sugestão é recomeçar. Esvazie e reorganize os vasos de sua vida, colocando as coisas em seu devido lugar. As pedras grandes, ou a missão interna, que é o crescimento da gente como ser humano, a melhora da gente como ser humano, deve estar em primeiro lugar e só depois devem ser colocadas as pedras menores, ou a missão externa. Ainda há tempo e ainda é tempo. Sempre é tempo de mudar as coisas. E lembre-se, embora eu não possa fazer um novo começo na minha vida, na nossa vida, sempre podemos fazer um novo fim. Bom, gente, vou ficando por aqui, lembrando a todos que os nossos programas aí estão disponíveis. Só você entrar no site da radioteoflotone.com.br, ok? Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau! Rádio Teoflotone, o